Olá! Vamos começar com uma pergunta. Como é que as palavras realmente funcionam? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em algumas das grandes ideias por trás da linguagem. E para guiar essa nossa exploração pelo fascinante mundo da linguagem, vamos nos basear na obra de Cláudio Costa. A pergunta central é essa: de que forma aquilo que a gente fala consegue se conectar com o mundo real, com as coisas? Parece simples, né? Mas essa questão tem intrigado filósofos por séculos. Então vamos lá. Para organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, o quebra-cabeça da linguagem. Depois, as ideias de Frege sobre sentido e referência. Em seguida, a virada radical de Wittgenstein. Aí, a linguagem como ação. E por fim, porque tudo isso realmente importa. Bom, para tentar resolver esse grande quebra-cabeça, o século XX nos apresentou, basicamente, duas grandes abordagens. E elas seguem caminhos bem diferentes. E aqui, a gente já encontra uma tensão fundamental. De um lado, a filosofia da linguagem ideal, que tenta encontrar uma estrutura lógica perfeita por trás do jeito que a gente fala. Do outro, a filosofia da linguagem ordinária, que faz o contrário. Ela investiga como nós de fato usamos as palavras no dia a dia, com toda a bagunça e as nuances que isso implica. E o primeiro pensador que nos deu uma ferramenta realmente poderosa para começar a desembaralhar isso foi Gottlob Frege. Frege parte de um problema interessante. Pense na frase: a estrela da manhã é a estrela da tarde. Por que essa frase nos informa algo novo? Afinal, se as duas estrelas são o mesmo objeto, o planeta Vênus, a frase não deveria ser óbvia, como dizer que A é igual a A. A sacada de Frege foi perceber que, embora as duas expressões estrela da manhã e estrela da tarde apontem para a mesma coisa, elas apresentam essa coisa de maneiras muito diferentes para a nossa mente. E é aqui que ele faz a sua distinção crucial. A referência é o objeto no mundo, nesse caso, o planeta Vênus. Já o sentido é o modo como a gente pensa nesse objeto, a ideia que ele evoca. Então, uma frase nos informa algo novo quando dois termos com sentidos diferentes têm a mesma referência. Avançando um pouco, a gente encontra Ludwig Wittgenstein. E o caso dele é fascinante, porque ele basicamente mudou de ideia por completo ao longo da vida. No começo da carreira, o chamado primeiro Wittgenstein dizia que a linguagem funciona como uma figuração, quase uma pintura da realidade. A estrutura lógica da frase deveria espelhar perfeitamente a estrutura do fato no mundo. Mas, depois, ele mesmo rejeitou essa ideia. O segundo Wittgenstein passou a argumentar que a linguagem é muito mais parecida com uma caixa de ferramentas. As palavras não servem só para pintar a realidade. Elas têm inúmeros usos e funções diferentes. Essa citação dele ilustra perfeitamente a nova ideia. O significado não está numa correspondência perfeita, mas sim nas diversas formas como usamos as palavras em contextos diferentes. É o que ele chamou de jogos de linguagem. E essa mudança de foco, de ver a linguagem como uso, causou uma verdadeira revolução. Ela abriu caminho para filósofos que passaram a ver a linguagem principalmente como uma forma de ação. É o conceito de ato ilocucionário, de J.L. Austin. A ideia é que, ao dizer algo, a gente não está só descrevendo, mas também fazendo alguma coisa. Por exemplo, quando alguém diz, eu prometo, a pessoa não está descrevendo uma promessa. Ela está, naquele exato momento, realizando o ato de prometer. Partindo disso, Jürgen Habermas vai argumentar que, para que a comunicação funcione, a gente parte de 3 pressupostos, mesmo que de forma inconsciente: que o que é dito é verdadeiro, que é correto dentro das nossas normas sociais e, por fim, que é sincero. Certo. Então, nós saímos da ideia de palavras como simples rótulos para chegar na ideia de palavras como ferramentas e como ações. No fundo, toda essa jornada filosófica nos mostra uma coisa: a linguagem não serve só para descrever o mundo que já existe. Ela é a principal maneira pela qual nós construímos e interagimos com a nossa realidade social, uns com os outros. E isso nos deixa com uma reflexão final, que tira a filosofia do campo abstrato e a traz para cada conversa. Se as palavras têm esse poder de construir mundos, que tipo de mundo estamos nós construindo com as palavras que usamos todos os dias?